montanhas fascinam. Porque assim, tem floresta, tem rio, tem mar, cidade, etc e tal. Mas a montanha parece um troço meio místico, sabe? É uma coisa meio além, ela é meio inalcançável. Então acho que é uma discussão válida. Principalmente porque as histórias de fantasia, principalmente aquelas que levam em consideração aquele ambiente, o estilo de ambiente de Tolkien, parece que a montanha é um troço assim, sobrenatural. Então, Baal, o nosso campeão, por que você acha que as pessoas ficam fascinadas com as montanhas? Eu acho interessante isso em relação também à vivência de quem nascido e criado em regiões montanhosas, por exemplo. Eu tomo isso como exemplo porque, por exemplo, sou goiano, de Goiânia, nascido e criado no Planalto Central. Planalto Central, se você nunca esteve, você é tipo o reino do Mufasa, tipo o reino do Mufasa. Você olha pra todo canto, você enxerga até o final. Até onde a terra faz a curva, você enxerga. É como se você estivesse na costa, assim, porque não tem morro, não tem montanha. Não tem nenhum acidente geográfico acentuado que vai te impedir de enxergar além. Então, quando eu vou pra casa da Sayori, minha esposa, lá no Rio, ela mora na região dos vales ali, da mata. Então, você olha pros lados, o tempo inteiro tem morro pra todos os cantos. Então, é muito diferente, assim, pra quem vive por aqui. E aí, voltando novamente pra quem é brasileiro e não tem montanhas tão grandes quanto em regiões de montanhas mais acentuadas, também deve não ter tanto esse fascínio, porque as pessoas que nasceram no pé de uma montanha têm ela ali a vida inteira como um guardião, como um enviado de Deus, como é mais próximo ainda de Deus. É o próprio Monte Fuji lá no Japão, que você enxerga de quase qualquer lugar do Japão, é uma divindade, né? Então, eles acabam cercados desse fascínio mesmo por uma questão religiosa. Então, eu acho que muito parte culturalmente que vem é disso, desde de xamãs, de clérigos ou qualquer tipo de religioso vai entender aquilo ali como uma das grandiosidades de Deus. Senhor Marcelo, você que é o penhasco do... Eu que tô caindo do penhasco todos os dias. Cara, montanhas, eu acho que assim, tem um primeiro aspecto que eu acho que vale pra montanha, vale pro mar também, que são forças da natureza, e aí não tô falando especificamente de montanha, mas vocês vão entender, que são capazes de destruir. Então, assim, você vê uma floresta, você vê uma planície, você vê até uma colina, elas são coisas que são meio passivas, assim, tipo, a floresta tá ali, ela existe, ela não vai fazer nada com você. A natureza não vai fazer nada sozinha com você, entende? Tipo, agora, o mar tem onda grande pra caralho. Se chover muito, inunda, alaga, tem ressaca. Então, assim, existe um fator de destruição em que você tem que ter um certo medo. E você não tem como ter um vulcão sem ter uma montanha. Então, quem já viveu, quem vive em região em que tem um vulcão, não precisa ter um vulcão visível, mas que, sei lá, você conhece gente que mora, tipo, pensa historicamente, né? O cara que mora na Europa, sei lá, na região da Alemanha, não tem vulcão lá, mas ele conhece alguém que morou na região do Vesúvio. Então essa pessoa consegue te dizer, cara, cospe fogo, é tipo a terra cuspindo fogo. Se cair aquilo ali, você morre. Se cair na sua casa, pega fogo. Então, assim, eu acho que tem um fator de respeito que a montanha tá, de certa maneira, associada a essa possibilidade de destruição. Mesmo que se não tiver vulcão. A montanha gelada tem avalanche. A montanha normal pode ter deslizamento, pode ter desmoronamento. São coisas que podem destruir se você morar ali perto. Então existe um temor natural. E eu acho que mais do que isso tem um simbolismo. E aí pra gente que trabalha com simbolismo, tem essa relevância. Porque a montanha ela é imponente, ela tem grandes dimensões, ela tem uma carga. A gente usa o termo montanha para falar de grandes desafios. Tipo, vou ter que subir essa montanha, tudo mais. E eu acho que esse simbolismo você carrega ele pra aventura, sabe? Se você vai começar a jogar uma sessão de RPG e o mestre apresenta para você um arco narrativo que envolve montanha, você inerentemente pensa que vai ser mais perigoso, que vai ser mais difícil do que se fosse uma planície, se fosse uma colina, fosse uma floresta, entendeu? Então, assim, eu acho que tem esse caráter de ser naturalmente uma coisa que impõe respeito e medo. E isso é uma coisa que você não pode ignorar na hora que você for construir uma narrativa. E a partir desse princípio, né, do medo, da imposição e da dificuldade, mas como o Marcelo já magistralmente falou, eu não teria nada a acrescentar. Mas isso me puxa um assunto que é legal sobre perigo, sobre essa diferença, sobre esse esforço, que é o seguinte: você mora à beira de uma floresta, os bichos da floresta acabam indo para a cidade. Você mora à beira de um rio, você vai ali, pesca, você entra na água, você sai da água e você consegue ter um contato direto
com aquela região. Você mora no mar, você vai pescar, vai pra praia, acaba entrando e saindo do mar e tudo mais e tal. Nos morros, você sobe, desce, faz rua do lado, embaixo, em cima do morro, você passa sem problema. Agora a montanha, a coisa parece que é um isolamento. Você não tem acesso fácil à montanha. Então, por mais que você more ali no sopé da montanha, você tenha acesso à montanha ali a qualquer hora, cara, tudo que tem lá é muito diferente do que você conhece aqui na sua cidade. Muito diferente. Então, os bichos da montanha dificilmente descem. Os pássaros que voam lá dificilmente voam cá. Então, acho que muito da montanha, ela cai nessa situação de eu não conheço, não é um lugar muito familiar, por mais que eu fique aqui. Tá, a gente não tá falando da galera lá do Tirol, né? Aquele povo que vive lá, ou então o pessoal dos Andes que vive em cima. Nós estamos falando da grande maioria que fica embaixo. E montanha, se ela for alta o suficiente, te falta ar. Você tem quedas bruscas de temperatura, você tem quedas bruscas de umidade, você tem tudo uma coisa que vai acontecer no ambiente que vai te oprimir, te reduzir, te esmagar, fazer você se sentir a pior criatura já nascida no mundo. Eu ia falar uma piadinha bem sem graça, mas, né? Igual agora você já na anunciou, escola, tem que fazer. né? Igual você na escola, no segundo ano do ensino fundamental, que senta lá na frente e os meninos ficam judiando de você no recreio. Eu te entendo. Mais uma vez, o Vermelho trazendo traumas. Traumas. Eu fui atropelado quando eu fazia o segundo ano do fundamental. Por causa disso? Pelos meninos da quinta série jogando bola. Eu estava lá com aquela minha cuia de plástico azul, andando no pátio tranquilamente para comer um arroz doce. E eu fui atropelado por um bando de moleque. Que a bola saiu do campinho do colégio e em vez de um ir buscar a bola, eles foram todos. Cara, vários componentes dessa história bizarros, incluindo eu tava lá comendo meu arroz doce. Arroz doce, lanchão de pública, colégio. né? É, lanchão de escola pública. O Marcelo é o cara que foi educado em inglês. Ele foi lá em Sorbonne. Ele fez o ensino fundamental em Sorbonne. É, eu entendo muito de montanha porque foi educado nos Alpes suíços. Nos Alpes suíços, isso. Deve ser isso mesmo. Inclusive, pede pra ele cantar Tirolei que você vai ver que o Marcelo tem uma voz de anjo. Os Alpes suíços da Vila Itatiaia. Só se for. Bom, e aí essa introdução nossa aqui sobre fascinação é exatamente pra gente progredir, mostrando o seguinte, quem tá aqui embaixo fica fascinado realmente pela montanha e grandiosidade, né, de uma cordilheira ou de uma elevação. Só que ali se escondem coisas totalmente imprevisíveis e fatais. Então, o nosso